Vamos lá para nossa correção? Conforme combinamos, né? Aqui agora temos a nossa correção das potências. O que a gente vai trabalhar aqui, né? A gente vai, no decorrer das atividades, lembrar um pouquinho de cada regra de potenciação. Lembrando que nós estamos aqui fazendo uma revisão. Caso alguém queira, alguém precise, tá? É só me falar, só me procurar, que a gente vai estar aprofundando naquelas regras que vocês tiverem mais dificuldade. Mas eu vou tentar explicar de uma maneira bem simplificada e bem objetiva para ver se todos vocês conseguem lembrar, tá bom? Então vamos começar? Temos aqui na letra A, temos 3 elevado à quarta potência. O que significa aqui? Que nós temos que multiplicar o nosso 3 4 vezes. Vamos lembrar aqui um pouquinho, né? 3 à quarta potência. O que é o nome? Vamos dar nome aos termos para a gente poder lembrar? Eu tenho aqui a base. A base significa os fatores que vão ser repetidos na hora que eu estiver fazendo a multiplicação. E aqui nós temos o expoente. O expoente significa o número de vezes que eu vou repetir a minha base aqui, os meus fatores. Então aqui, 3 elevado à quarta potência significa que nós vamos ter que fazer o 3 4 vezes. Eu vou repetir o fator aqui, 3 vezes, ou seja, é uma multiplicação de fatores iguais. Então, nós temos uma maneira mais simples, né? Repetimos o 3 4 vezes e agora a gente vai multiplicar. Eu gosto de fazer parzinho de 2 a 2, eu acho que fica mais fácil para vocês. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 9? 9 vezes 9, 81. Pronto. Chegamos ao produto que a gente queria. A resposta, né? 3 elevado à quarta potência igual a 81. Ok? Segundo caso, já temos uma base negativa. Menos 2 elevado ao cubo. O que nós faremos aqui? Olha, temos menos 2 3 vezes. Lembra que são produtos de fatores iguais? Vamos multiplicar então, o menos 2 3 vezes. E aqui, como ele é negativo, teremos que fazer o jogo de sinal. Então eu vou fazer menos vezes menos, vai dar mais. No jogo do sinal mais vezes menos, vai dar menos. Então agora é multiplicar os fatores iguais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. A resposta da questão vai dar menos 8. Aqui existe uma regrinha que a gente fala muito com vocês, né? Com os alunos, que toda vez que a base é negativa, o expoente for ímpar. Se o expoente for ímpar, a resposta é um valor negativo. Se o expoente for par, a resposta vai dar um valor positivo. Olha aqui nesse caso aqui, letra C. Letra C não teve sinal. Quando não tem sinal, vocês já sabem, o valor é positivo. Então aqui nós temos o 1 5 vezes. Eu tenho 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. 5 fatores, 1. É todo o número multiplicado por 1. E, dona Rita, essa é fácil, nem precisa fazer esse tanto de 1, não precisa? Não, não precisa, aqui é porque eu estou explicando. Você já pode colocar o 1 de uma vez. E não é que tem aluno que põe 5, ele soma os fatores ali? Não é para somar, é para multiplicar, tá bom? 0 5 vezes, 0 vezes 0 vezes 0, todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Então aqui, 0 vezes 0, se quiser colocar, pode. Mas precisa? Não precisa, tá? A resposta vai ser 0. E na letra F temos 5 uma vez. O expoente não explica pra gente, não indica quantas vezes eu vou repetir a base? Então a base aqui vai ser repetida só uma vez. Então existe até aquela regra que todo número elevado a 1 é ele próprio. Continuando aqui nessa questão, né? Temos agora 5 elevado a 0. Já vimos antes, já fizemos a exemplificação, né? Já tiramos a prova e já entendemos o porquê que todo número elevado a 0 vai dar sempre 1. Então vamos colocar aqui,
Quem não se lembra, depois é só me perguntar que eu volto a fazer a dinâmica para mostrar para vocês aqui por que todo número elevado a zero dá 1, tá bom? Continuando aqui, ó, temos 2,5, 2 inteiros e 5 décimos, vezes 2 inteiros e 5 décimos. Ele multiplicado por ele mesmo, ele 2 vezes. Para quem não sabe de cor, não tem problema nenhum, vai lá e faz a operação, né? 2,5 vezes 2,5. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10. 10 com mais 2 que subiu, vai virar 12. Agora vamos passar para casa, vamos andar uma casa, né, com a vírgula. Então vamos saltar um zero aqui, ó. Então nós temos 2 vezes 5, vai dar 10. Vamos levar uma para cima. 2 vezes 2 é 4, com esse 1 que subiu, vai dar 5. Somando aqui, ó, 5, 2 e 6. 1, 2 casas depois da vírgula, 1, 2 casas depois da vírgula. Não pode esquecer, né, de fazer essa soma aqui, essa contagem das casas depois da vírgula, tá? Então, nós temos aqui de resposta 6 inteiros e 25 centésimos. E agora, para finalizar aqui, ficou faltando só a letra I, nessa folhinha aqui, né? O que acontece? Temos uma base 2 terços e temos um expoente 4. 2 terços elevado à quarta potência. Significa que temos que fazer esse 2 terços 4 vezes. Então, vamos lá? Eu tenho que colocar 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Ele 4 vezes, não é isso? Agora multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 4? 4 vezes 4 dá 16. Agora vamos fazer a mesma coisa no denominador. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. E 9 vezes 9? 9 vezes 9 dá 81. Prontinho. Resposta da letra I, 2 terços elevado à quarta potência, vai ser igual a 16,81. Ok? Então, façam aí rapidinho, tá? Que nós já vamos terminar com o restante das outras atividades. Vamos lá na letra J, né? Agora aqui, na letra J, o que aconteceu? Aconteceu que a gente vai trabalhar um pouquinho com expoente negativo, né? Não sei se vocês estão se lembrando que a regrinha, toda vez que temos um expoente negativo, o que acontece para a gente poder resolver? Vamos inverter a base, né? Todo número ele pode ser considerado um número fracionário. Para ele ser fracionário, é simplesmente a gente colocar o número 1 aqui no denominador. Por que o 1? Por quê? Porque todo número dividido por 1 vai ser ele próprio. Então aqui, ó, fazer esse 1 maior um pouquinho, ficou pequenininho, né? O que vai acontecer aqui? O inverso de 6, quando eu falo inverter, é o seguinte. O que tá, vou pegar um lápis de outra cor, um pincel de outra cor. O que tá no denominador vem para o numerador, o número 1, ele sobe. E o que tá no numerador, ele desce, o 6 desce. Então, em vez de 6 inteiros, vai virar um sexto. Então, o inverso de 6 inteiros é um sexto. Fazendo isso, acontece a mágica. Na hora que nós fazemos isso, o nosso expoente, que era um número negativo, ele fica positivo. Então, é isso que nós faremos aqui, ó. Então, primeira coisa, vamos olhar. O expoente é negativo? Então, pronto, ele tem que ficar positivo. Só se resolve potência de com expoente negativo. Para ele ficar positivo, vamos inverter a base. É uma regra básica que depois a gente vai especificar melhor o porquê disso, tá? No momento agora nós vamos só calcular aqui, ó, de maneira que temos agora um sexto elevado ao quadrado. Um sexto 2 vezes. Eu tenho 1 sexto vezes 1 sexto. Então, eu faço 1 vezes 1, 1.
6 vezes 6, 36. 1/36 vai ser a resposta da letra J, tá bom? Então, feito isso, acontece a mesma coisa na letra K. Olha, se resolve potência negativa? Não. Quando o expoente é negativo, ele tem que ficar positivo. Para ele ficar positivo, vamos inverter. O inverso de 2 é 1/2. 1/2 elevado ao cubo significa que eu vou fazer 1/2 3 vezes. Então, eu tenho aqui 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Então, fazemos aqui, ó, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Resposta da letra K, 1/8. Letra L, mesmo caso, olha só. Ele se parece muito com a K, porém a base é negativa. O inverso de 2 é 1/2. Porém, eu tenho 1/2 negativo elevado ao cubo. Então, é ele 3 vezes. Eu vou repetir, né? 3 vezes o fator menos 1/2. Menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2. E, dona Rita, precisa ficar repetindo toda a vida esse número? Não. Na medida que você vai tendo habilidade e entendendo o conteúdo, não precisa não. Pode fazer direto, tá? 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Aí, o que acontece? Jogo de sinal. Menos vezes, aqui ó, menos vezes menos é mais. Mais vezes menos é menos. Lembra da historinha? Toda vez que a base é negativa, o expoente é ímpar, a resposta é sempre negativa. Aconteceu aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pronto, tivemos 1/8 de resposta. Próxima. Expoente negativo, qual que é a regra? Inverter a base. O inverso de 2/3, inverte, troca. 3/2. 3/2. Se eu invertir, ele ficou positivo. Então, agora eu vou fazer 3/2 duas vezes. Eu tenho 3/2 vezes 3/2. 3 vezes 3 é 9 e 2 vezes 2 é 4. Resposta correta, 9/4. Continuidade. Temos agora aquele caso, o famoso caso, né? Vocês já sabem de cor. Todo número elevado a zero vai dar 1. Então, 10 elevado a zero vale 1. Para quem tem dúvida, para quem se esqueceu o porquê, né? Depois eu quero até fazer uma brincadeira aqui com vocês, justificando o porquê desse 1. Mas nós já conversamos sobre isso aqui várias vezes. O porquê, né? Que todo número elevado a zero dá 1. Tá ok? Lembra da folha quadriculada? Vamos fazer a dinâmica da folha para relembrar vocês, tá? Depois, o 10 uma vez. Então, significa que eu vou ter o fator, né? O fator 10 só uma vez. Pronto, vocês vão colocar 10. Aqui nós temos 10 elevado ao quadrado. Quadrado, 2. Então, eu tenho aqui 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, não é? Quem se lembrar da propriedade do expoente aqui já pode aplicar. Lembra que o número de zeros equivale ao valor do expoente? Sempre tem que ser a mesma coisa. Vale para a potência de 10, tá? Se o fator aqui, o expoente for 2, você tem que pôr 2 zeros. Se o expoente for 3, você vai colocar 3 zeros. É o que vai acontecer aqui, ó. Vai dar 1000. Por quê? Porque 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes, vai dar 1000, tá certo? E aqui agora começamos com o expoente negativo. Já vimos antes, mas vamos relembrar. Toda vez que o expoente é negativo, fizemos aqui, ó, né? Tem que inverter a base. Qual que é o inverso de 10? O inverso de 10 é 1/10. Se eu invertir, aconteceu a mágica. O expoente ficou positivo. 1/10 uma vez é 1/10. Então, a resposta vai dar 1/10. Ok? Continuando agora, temos a letra S. Na letra S, temos lá, continua com o expoente negativo, olha. 10 elevado a menos 2. Qual que é a regra?
expoente negativo, inverte a base. O inverso de 10 vai ser 1/10. Se eu invertir, o nosso expoente ficou positivo. Então, agora eu vou calcular 1/10 duas vezes. Quem tem dificuldade, coloca lá. 1/10 vezes 1/10. E aí, vamos lá, olha. 1 vezes 1 é 1. E 10 vezes 10 é 100. Como se lê corretamente? 1/100. Vamos para a letra T. Na letra T, nós temos aqui, ó, expoente negativo. Vocês já sabem. Para ele ficar positivo, eu vou ter que inverter minha base. O inverso de 10 é 1/10. Se eu invertir, o meu expoente ficou positivo. Se ficou positivo, eu tenho agora um produto, né? Olha só, 1/10, que é o nosso produto, de fatores aqui quantas vezes? Vamos repetir, qual é o fator? 1/10, não é? Vamos multiplicar ele 3 vezes. 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10. E aí nós temos 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. E embaixo, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Leitura correta, 1/1000, certo? Temos agora, aqui é uma outra regra, olha só. Toda vez que nós temos o expoente fracionário, quem se lembra? Expoente fracionário, o que a gente faz com ele? Vou passar o V um pouquinho aqui para baixo, tá? 4 elevado a 1/2. Expoente fracionário, temos que transformar ele em radical, né? Lembrando que aqui é o numerador e aqui é o denominador. Então, nós vamos colocar ele dentro do radical e o denominador vai vir para aqui, o numerador vai vir aqui para aqui, ó, do índice aqui, ó. Vai vir para dentro aqui, ó, tá? Então, o que vai acontecer? Que nós temos numerador e que nós temos denominador. E a base continua aqui, ó. Na verdade, toda raiz quadrada, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 9. Nós não usamos colocar o 1 aqui e o 2 aqui. Nós falamos raiz quadrada de 9, mas na verdade é 9 elevado a 1, porque todo número elevado a 1 é ele próprio. Raiz quadrada, o quadrado 2 já está aqui. Porque se fosse cúbica, seria um 3, fosse quarta, seria um 4, né? E assim por diante. Aí, raiz quadrada de 9. Aí você pensa, qual número multiplicado por ele mesmo que dá 9? Vai ser o 3, porque 3 ao quadrado é 9. Vai acontecer a mesma coisa na letra V, olha só. Aqui nós chamamos de numerador, aqui nós chamamos de denominador. Então, olha, aqui fica o denominador, aqui fica o numerador. Então, quem é o meu numerador? É 1. Vou colocar 1 aqui, ó. Quem é o meu denominador? É 2. Vou colocar o 2 aqui, ó, na raiz. Então, eu tenho raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Por que 2? Porque 2 vezes 2 vai dar 4. Simples assim, tá? Qualquer dúvida, se precisar, me fala novamente que a gente volta lá para rever um pouquinho o conteúdo, tá? Então, estamos acabando aqui, ó. Temos agora, mesma coisa, pessoal. Número decimal, número racional, fração, tudo é a mesma coisa, né? Então, eu tenho leitura correta, por isso que é importante fazer a leitura correta. Como eu leio esse número? Eu leio assim, ó, 25 elevado a 5 décimos. 5 décimos dá para simplificar. Vocês podem fazer aqui, ó, dividir aqui por 5, dividir aqui por 5. Vai dar 1/5. Tá? 1/5 não, gente, 1/2, vai dar 1/2. Porque 10 dividido por 5 é 2, né? Então, na verdade, vocês têm... Vou passar esse X aqui para baixo, tá? Esse 0 aqui, pra gente ter esse espaço aqui, ó. 0 elevado a 1/2. Então, o que vocês têm aqui, gente? Vocês têm 25 elevado a 1/2. E é simplesmente parecido com as outras duas que fizemos anteriormente. Tem que transformar em raiz quadrada de 25. Aí você faz a pergunta para você. Qual número multiplicado por ele mesmo que dá 25? É o 5.
né? Pronto. Por que 5, dona Rita? Porque 5 vezes 5 dá 25, tá bom? Então essa vai ser a resposta. E para acabar essa folhinha, nós temos agora, não é para transformar em raiz quadrada? Raiz quadrada de 0. Aqui nós temos o numerador e aqui nós temos o denominador. Raiz quadrada de 0, todo número elevado a 0, aliás, mentira, 0 vezes qualquer coisa, né? 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. Então a raiz quadrada de 0 é 0. E aí, ficou mais fácil assim?